E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forragicultura e Pastagens. Hoje, nós vamos tentar responder para vocês a pergunta que mais aparece para mim aqui no nosso canal no YouTube, lá no Instagram, no Telegram. O pessoal sempre perguntando: professora, qual é o melhor capim? A resposta que eu vou dar para vocês é a seguinte: o melhor capim é aquele que você sabe manejar. Eu estou aqui hoje no campo de demonstração de forrageiras da universidade. Pode dar uma olhada aí que tem um monte de canteirinha aqui atrás, ó. Cada canteiro desse é uma planta forrageira diferente. Cada um a gente tem uma planta forrageira. Tá? O objetivo desses canteiros aqui é ajudar os meus alunos a identificar essas plantas, conhecer todas essas plantas, né? Mas nós também temos um outro objetivo aqui bastante interessante, que é fazer dia de campo para os nossos produtores. Então a gente fez um dia de campo aqui em 2019, mais de 700 produtores rurais estiveram aqui com a gente. Fizemos uma das estações aqui no nosso campo para caracterização e identificação de plantas forrageiras e foi muito bacana. Então agora, quando passar essa época de pandemia, né, quando terminar essa pandemia, a gente vai abrir aqui a universidade, vamos abrir as portas da universidade para vocês virem visitar. Então aqui a gente tem de tudo. A gente tem andropógon, uma cultivar nova de andropógon tupã, a gente tem braquiário midícula, a gente tem as brisantas todas, a gente tem charaés, marandu, piatã, paiaguás, mavuno, braúna, ipiporã. A gente tem pânico, a gente tem paredão, miag, zuri, mombaça, tanzânia, aruana. Tá? Eu não sei se nós vamos ter todos. Capim búfia nós temos aqui, a cultivar árido, ebiloela. Tá? Então dá para vocês terem uma boa noção de tudo que a gente tem de forrageira disponível aí no mercado brasileiro. Mas nós estamos aqui para conversar sobre qual é a melhor forrageira, né, pessoal? Qual é a melhor planta? Né? Então, não raramente vocês fazem essa pergunta para mim. E aí eu volto com a resposta, que vai depender muito da sua capacidade de manejo, viu? A escolha da planta forrageira, ela vai ser imprescindível, a escolha correta da planta forrageira, ela é imprescindível para o sucesso da formação de pastagem. Então, quando a gente faz a formação, ou a recuperação, ou a renovação de um pasto, é importante que a gente se atente para a forrageira que a gente está escolhendo. Tá? Por quê? A escolha da forrageira é que vai determinar a sua capacidade de produção. Porque se você escolhe uma forrageira correta, que você sabe manejar, que você respeita as exigências dela, pessoal, você vai ter sucesso. Agora, se você escolhe uma planta forrageira que você não sabe manejar, você vai acabar dizendo que é a forrageira que não presta. Então a pergunta assim, né? Existe capim ruim? Não. Existe capim mal manejado. Umas forrageiras são melhores do que as outras, obviamente. Se você pegar valores de proteínas de uma braquiária ou midícula, por exemplo, ela vai ter um valor de proteína muito menor do que um capim mombaça. Mas se você manejar o seu mombaça de forma errada, deixar ele lá com 1,20 m, 1,40 m, deixar seu gado desaparecer lá dentro, esse teor de proteína dele vai se aproximar muito da midícula. E você está perdendo o potencial do capim. Por isso que a escolha da forrageira ela tem que ser levada em consideração não só pela sua declividade, né, do solo, para você saber se você tem uma região amorrada, que aí você vai ter que escolher uma forrageira que cobre bem o solo. Né? Se for um terreno plano, você pode escolher um mombaça, pode escolher um paredão, tá? Porque são plantas que são mais adaptadas a esse tipo de terreno, tá certo? Então, você não tem que levar só em consideração as condições de solo e clima. Você tem que levar em consideração também a sua capacidade de manejar. É muito triste quando eu vejo uma forrageira boa, mal manejada. Tá? É muito ruim, porque aí o que acontece? O produtor tende a colocar a culpa na tecnologia, dizer assim, ó, essa planta não presta. Quando, na verdade, ela é uma planta que está pura e simplesmente mal manejada. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Essa planta aqui é a cultivar tupã de andropógon. O que eu faço aqui? Eu tive um pouco de dificuldade, porque eu tinha pouquíssima semente dela e era uma semente antiga. Aqui eu tenho essa cultivar de andropógon, tá? Então, tem até umas braquiárias aqui no meio dela, tá? Eu só tava com uma touceira aqui. E eu sempre gosto de mostrar para os meus alunos, né, e para os produtores que vêm visitar a gente aqui na universidade, parte da parcela mais baixa e parte da parcela mais alta. Para vocês verem a diferença que tem em relação à morfologia da planta, ao jeito que a planta se apresenta. Então, manter a planta na altura correta de manejo faz com que ela tenha todo o seu potencial nutritivo, né, todo aquele seu potencial para imprimir ganho de peso exacerbado. O que eu quero dizer com isso? Manter a planta na altura certa de manejo é o ideal para que ela te entregue o resultado que você espera.
Capim andropógon é uma planta de crescimento cespitoso, tá vendo? É uma planta que cresce perpendicular ao solo, ela forma touceiras. É uma planta que se adapta a solos ácidos, tá? Então eu já sei que se eu tiver um solo ácido, eu posso tentar trabalhar com andropógon, porque muitas vezes eu tenho que colocar muito calcário para fazer essa correção e não consigo de um ano para o outro. É difícil a gente fazer a fertilidade de um solo, tá? Então é uma forrageira que é adaptada às regiões em que eu tenho solos mais pobres, tá? Mas é uma forrageira que, se eu deixar ela em livre crescimento, ela vai alongar muito o colmo. Uma forrageira que vai ficar muito ruim, tá? Então eu tenho que manter o manejo de altura correto. E o que o pessoal faz quando o andropógon fica nesse estado? Fogo. Isso é o pior manejo que você pode fazer na sua propriedade, tá? E você vem dizer para mim assim, nossa, andropógon é uma planta muito ruim, porque fica aquela macega, ela fica horrível, professora. Não, aquilo é erro de manejo. É uma planta excelente, que se encaixa muito bem a regiões em que a gente tem pouca chuva e solos ácidos. E aí você vai dizer que o capim é que é ruim. Não, não tem capim ruim. Tem capim mal manejado, capim mal cuidado e capim mal tratado. Tá? Então, quando você começa a observar que tem a presença, muita presença de invasoras, tá, no seu capim, independente de qual ele seja, muita invasora presente, muita invasora ali, significa dizer que algum recado aquele pasto está te dando. Começa a aparecer planta invasora, significa dizer que você está atendendo mais a planta invasora do que a sua planta forrageira. Então, esse é o perigo de você trabalhar com um capim que é muito exigente de fertilidade do solo e não dá para ele, né, todos os nutrientes que ele precisa, tá? Então, quando você faz isso, aí a gente vai ter sérios problemas e você vai dizer que é a tecnologia, vai dizer que é a forrageira que não presta. Então, essa é a minha maior preocupação. Quando a gente vai escolher uma planta forrageira, a gente não tem que avaliar pura e simplesmente, né, a necessidade dessa forrageira em relação à fertilidade do solo, ou se é uma área de morro ou não. A gente tem que avaliar a nossa própria capacidade de fazer o manejo dessa forrageira, tá? Então, forrageiras de crescimento cespitoso, aquelas que formam touceiras, elas são muito mais indóceis para o manejo do que aquelas plantas que a gente chama, né, de plantas mais rasteiras. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma cultivar de búfalo, tá? Essa aqui é a cultivar áridos de capim búfalo. Ele está muito mais alto do que ele precisava estar aqui no nosso campo agrostológico, tá? Então você observa que vai ter muito material morto, tá? Aí tá com poucos perfilhos, é uma planta que precisava ser manejada de forma mais baixa. Mas aí eu sempre deixo assim, né, em determinada época do ano, para mostrar para os meus alunos a necessidade que a gente tem de fazer um bom manejo, tá? Então, qual é o melhor capim? Ou existe capim ruim? Não. O melhor capim é aquele capim que você sabe manejar. E não tem capim ruim, tem capim maltratado. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Vocês não se esqueçam que antes de você escolher uma planta forrageira porque alguém chega e diz para vocês, leva essa porque é muito boa, você precisa saber se o seu solo tem condição de aceitar aquela planta, você precisa saber se você tem condição de dar toda a adubação que é necessária para ela e, sobretudo, você precisa saber quais são as suas condições para manejar aquela forrageira. Tá? Então, o manejo ele é imprescindível para que você tenha bons resultados. Tudo se resume a um bom manejo de pastagem. Então, a escolha da forrageira, ela passa necessariamente pela sua capacidade de manejo. Então, escolha uma planta forrageira que você tem certeza que você tem taxa de lotação, ou seja, você tem boca de bicho para consumir. Escolha uma forrageira que você tem certeza que você consegue sustentar no seu sistema de produção. Tá? Então, o último recado, surgiu planta invasora no seu pasto, alguma coisa está faltando. Algum nutriente está faltando ou está faltando aquela pessoinha lá que vai fazer o manejo adequado do pasto, tá, pessoal? Então, toda vez que vocês me perguntarem, né, professora, qual que é o melhor capim? Né, Mavuna é melhor do que Braúna? Paredão é melhor do que Mombaça? Tá? O melhor capim vai ser sempre aquele que você consegue manejar. Se você não conseguir manejar, você acaba com a tecnologia e vai sair por aí falando que o capim é ruim. Então, escolha uma forrageira que não seja adaptada só à sua fazenda. Escolha uma forrageira também adaptada a você e ao seu sistema de produção. Pessoal, eu aproveito para convidar vocês para nos seguir em todas as redes sociais. Tá aí embaixo, tá? O link para todas as nossas redes sociais. E queria dizer para vocês que os vídeos que vêm para o YouTube não são os mesmos que estão lá no Instagram. Então tem postagens no Instagram semanais, tá? Quase diariamente. A gente tem o nosso podcast toda terça-feira, dá para vocês ouvirem no Google Podcast, dá para ouvir também no Spotify.
tá? E todos os links estão aí para vocês. Então siga-nos nas redes sociais, sempre Forragicultura e Pastagens. Um abraço, pessoal, e até a próxima.